Há centenas de corpos que foram encontrados em todo o norte da Europa. Isso é uma mandíbula? Presos e espancados. É uma cena de crime, não é? As pessoas responsáveis por esse horror sabiam muito bem o que estavam fazendo. Será que essas vítimas de assassinato mumificadas nas turfeiras séculos atrás, quem foi o assassino? Nos contariam o segredo das suas mortes? É isso que eu quero ver. Sou Rami Romani, arqueólogo e especialista em múmias. Em todo lugar, a terra revela os seus mortos. Ah, meu Deus, Pedro, olha isso. Graças às novas tecnologias de ponta, novas múmias são descobertas todos os dias. Parece uma cena de crime. Essas múmias guardam segredos extraordinários. Ai, meu Deus, o que é isso? Incrível. Para quem sabe como desvendá-los. Isso muda tudo. Este é um trabalho para o Caçador de Múmias. Eles foram espancados, estrangulados, afogados e esfaqueados. Eles são chamados de corpos das turfeiras. E tudo indica que foram vítimas de assassinatos séculos atrás. Pode haver centenas ou mesmo milhares dessas múmias naturalmente preservadas enterradas em turfeiras, que são regiões pantanosas que se estendem por todo o norte da Europa. Por que elas teriam sido tão brutalmente assassinadas? E por quem? E por que teriam sido enterradas nas turfeiras? Pode não haver tempo para resolver o caso. A especulação imobiliária está ameaçando destruir as últimas turfeiras que restam e os segredos que elas escondem. Então eu vim a Londres para investigar e ver se consigo solucionar esse mistério das múmias assassinadas. E aqui estamos, em Londres. Vou começar a minha investigação pelo corpo das turfeiras, mais bem preservado e estudado no Reino Unido, aqui, no Museu Britânico. Melanie. Oi, muito obrigado prazer. por me receber aqui. Estou aqui com a doutora Melanie Giles, professora da Universidade de Manchester, com PhD em paisagem da Idade do Ferro e uma das principais pesquisadoras dos corpos das turfeiras. Nossa, olha só isso! Eu vou te falar, Melanie, eu já vi múmias, até demais na vida, mas eu nunca vi nada parecido com isso. Olha só o rosto dele. Ele é um pouco sinistro e está bem amassado porque a turfa comprimiu o corpo. Mas é o suficiente para nos conectarmos com essa humanidade. E olha só, esse tecido mole é fascinante. Dá para ver o cabelo dele. Os lábios dele são tão reais. É verdade. E isso é um grande problema para nós, arqueólogos, porque eles são muito bem preservados. Quando encontramos esses corpos das turfeiras, pensamos se não foi um caso de assassinato. E, inclusive, um número alto de corpos foi encontrado em Lindon Moss. Quando o primeiro foi encontrado, havia um caso de assassinato aberto e a polícia achou que tinha encontrado os restos de uma mulher que tinha desaparecido e que morava perto de Lindon Moss. Eles interrogaram o marido dela, que era o principal suspeito do crime, e ele confessou o assassinato. E só quando fizeram a datação por carbono que descobriram que ele tinha confessado um crime que não poderia ter cometido, porque os restos eram muito antigos para serem da pobre mulher que continua desaparecida e que ainda está em algum lugar nas turfeiras. Caramba! O tecido mole está tão bem preservado. Vocês já fizeram a datação por carbono? Sim, foram feitas datações por carbono na década de 80 que, curiosamente, o colocaram bem na transição entre a Idade do Ferro e o Império Romano. Nesse momento da história, a região estava em turbulência. O Império Romano tinha expulsado os celtas, um grupo de tribos guerreiras com uma língua comum e armas de ferro. Da Europa continental para as Ilhas Britânicas. Essas duas culturas agressivas se confrontaram com grande brutalidade. Os romanos estavam alcançando o auge do seu poder e os celtas lutavam para não serem aniquilados. Esse homem morreu uns 2000 anos atrás. Exato, isso mesmo. E vocês sabem o motivo da morte dele? Ele foi atingido no topo da cabeça por um instrumento pontudo e pesado. Pode ter sido uma espada pesada ou, mais provavelmente, um machado. É aquilo que eu tô vendo ali? Isso mesmo, uma lesão traumática no topo da cabeça. Ele sofreu uma fratura que atravessou o crânio e isso pode ter causado um sangramento interno e hemorragia. Então esse ferimento por si só pode ter sido a causa da morte dele. Tá. Mas não foi só isso.
Ele tem um ferimento nas costelas, uma fratura no pescoço, que provavelmente foi causada por uma corda amarrada com tanta força no pescoço que até arrancou a pele e carne. E ele também foi esfaqueado no pescoço, o que obviamente deve ter causado um sangramento intenso. É isso. A Idade do Ferro era violenta, mas Foi isso violenta, aqui muito violenta. é demais. Foi uma violência excessiva. Ele não morreu só uma vez, mas 3, 4 vezes. Muito interessante. E o que mais foi descoberto sobre ele? Quando os arqueólogos pesquisadores aqui do museu investigaram as entranhas, descobriram detalhes interessantes sobre a última refeição dele, que provavelmente foi algo como uma panqueca ou um bannock. E no conteúdo estomacal também foram encontrados 4 grãos de pólen de visco. Pólen de visco? Isso mesmo, visco. Não tinha muito, mas é estranho. Mas o pólen de visco não é venenoso? É venenoso e também pode ser um alucinógeno poderoso. Então, a hipótese dele ter sido drogado antes de ser aniquilado. Então ele foi drogado antes de ser morto violentamente. Eu não tenho certeza do que aconteceu, mas é muito curioso. Mas o que ele pode ter feito? Por que ele foi escolhido e como ele foi escolhido? Por isso que é um grande mistério até hoje. Nós não sabemos por que ele morreu, quem ele era, por que ele foi morto tão violentamente e por que ele foi deixado em Lindon Moss. Estou a caminho da cena do crime. O local onde o corpo do homem de Lindon foi descoberto. Eu quero ver o que esse local pode me dizer. Vou me encontrar com o Dr. Henry Chapman, um arqueólogo que tem usado tecnologia de ponta para mostrar como a turfeira era 2000 anos atrás. Nossa! Então é aqui? É aqui. Lindon Moss. Eu vou te falar, Henry, eu jamais podia imaginar que a turfeira fosse assim. Não, ela sofreu uma grande modificação porque a turfeira tem sido explorada para extração industrial de turfa. Sei. Não tem a mesma aparência que tinha na Idade do Sei. Ferro. As turfeiras são depressões de terra que armazenam água da chuva, devido a pouca drenagem. Há uma camada de argila não porosa embaixo que não deixa a água drenar. A falta de drenagem aumenta o nível de acidez da água, retardando a decomposição do material orgânico que fica embaixo. Com o tempo, esse material orgânico acumulado se transforma em uma camada esponjosa chamada de turfa. Estudando amostras de turfa preservada em toda a turfeira, Henry espera recriar a aparência de Lindon Moss 2000 anos atrás. Escuta, Henry, também é muito frio porque parece que tem gelo na minha mão. É, funciona como uma geladeira. Vocês ainda usam isso como geladeira na Inglaterra? Porque as pessoas são estranhas aqui. Seria uma boa ideia. Eu vou tentar. Coloca a sua cerveja aqui. Bem gelada. Tá na hora da gente coletar umas amostras. O Henry vai me levar ao ponto exato em que o homem de Lindon foi descoberto, para pegar uma amostra para sua pesquisa. Olá. Beleza? Bem na hora pro primeiro metro. Caramba, olha isso aqui. Esse lugar é bem fundo, né? Aqui é só a superfície. Deve chegar a uns 2, 3 metros, talvez. O primeiro metro é de quanto tempo atrás? Potencialmente voltamos 1000 anos. E quando tira, a gente vê basicamente Isso. 1 metro de história. Você marca as coordenadas do GPS e quando põe tudo no mapa, a gente pode voltar no tempo e ver como a turfeira era 2000 anos atrás. Isso. É o que usamos como ponto de partida para o nosso modelo 3D. 1 metro de cada vez? Um de cada vez. Tá, vamos pegar o segundo metro então. Você só tem que É empurrar? só empurrar. É isso aí. Tudo bem, eu faço isso, tudo bem. Peraí. Deixa comigo, Henry. Você consegue? Pode deixar. Tá bom, vai, vai, agora vai. vocês podem me ajudar. Tá. Descendo até o outro lado do mundo. Prontinho. E agora a gente tira? Isso. Caramba, olha isso. O que exatamente você está vendo na amostra que pode nos contar mais sobre onde estava o homem de Lindon? O que estamos vendo aqui, nessa amostra, é uma indicação de um ambiente com muita umidade. Como a turfa se forma na velocidade de 1 milímetro por ano, é como uma cápsula do tempo natural, que guarda minerais e organismos vivos. Estudando a vegetação de cada camada de turfa, Henry pode nos dizer quanta água havia e como era a aparência da turfeira. Como algumas vegetações precisam de mais água, dá para saber onde havia florestas densas, onde havia arbustos e onde havia somente água. Isso é demais.
É, eu gosto de tecnologia. O que é isso aí? É um GPS, igual o que você tem no celular ou no carro, mas quando eu posiciono a ponta no furo, eu registro a medida. Aí ele carrega a posição tridimensionalmente no meu computador. Entendi. É uma mistura de tecnologia de ponta com arqueologia. Prontinho. Perfeito. Tá A feito. gente já tem toda a informação que precisa bem aqui. Isso, tá tudo armazenado. Terminamos o trabalho de campo. O que a gente tem que fazer agora é voltar para o laboratório, inserir os dados e todas as medidas e ver como fica o modelo pronto. Estamos prestes a ver exatamente o que o homem de Lindon viu pouco antes da sua morte. Vamos lá. A gente já tem toda a informação que precisa bem aqui. Isso, o que a gente tem que fazer agora é voltar para o laboratório. Múmias muito bem preservadas, todas com evidências de terem sido brutalmente assassinadas, têm sido encontradas em turfeiras em todo o norte da Europa. Com a ajuda do arqueólogo Henry Chapman, estou investigando a cena do crime. O local onde o homem de Lindon, um corpo das turfeiras, foi encontrado. Então, depois de inserir os dados, a gente vai poder ver a turfeira do jeito que ela era 2000 anos atrás. É, isso. Que coisa fantástica. Então, cada ponto vermelho é uma amostra. É isso aí. E agora a gente inseriu os dados de hoje. Onde estão? A gente trabalhou nessa área, né? Isso aí, aqui em volta. E essa área mais alta é bem rica em turfa, o que é absolutamente crucial para saber como era antes. Eu quero encontrar exatamente o motivo do assassinato. Tá. E eu acho que o seu trabalho pode nos levar mais perto da verdade, certo? Sim. Quer ver o modelo? Por favor, com certeza. Tá bom, vamos lá. Aqui é a superfície da turfeira, aqui é a camada de baixo. Dá pra ver a profundidade. Tá, e qual era a profundidade? Uns 5 metros? Não, uns 6 ou 7 metros, no 7 máximo. metros? Isso. Então era uma turfeira bem profunda. Dá pra ver as extremidades mais secas, onde era mais seco 2000 anos atrás. E aqui estão as ilhas e a grande expansão da turfeira. E onde exatamente o homem de Lindon foi encontrado aqui? Esse ponto cinza, esse é o homem de Lindon. Bem no meio da turfeira? Isso. E olhando toda a região aqui, ele tá na parte mais funda. O que dá pra ver aqui é que o homem de Lindon foi colocado exatamente no centro da turfeira. É isso que parece, né? O centro da turfeira é a área mais difícil de chegar, então não deve ter sido por acaso. Não. Será que eles não foram ao centro da turfeira pra esconder o corpo, pra que ninguém visse? Não, se fosse pra esconder, seria melhor na parte seca, onde haveria árvores. Na turfeira, ele ficaria mais visível. Tá, eles escolheram o lugar mais difícil de chegar pra deixar o corpo, não pra escondê-lo. Isso. Então foi proposital. Com certeza. Essa informação me leva a acreditar que as vítimas foram levadas ao centro da turfeira e mortas lá, de propósito. Mas quem teria feito isso? E por quê? Miranda! Oi! Que bom ver você. A doutora Miranda Aldhouse Green é uma renomada professora de arqueologia e é considerada uma das maiores especialistas em Idade do Ferro. Foi quando muitos desses corpos das turfeiras parecem ter sido mortos. Eu fiquei chocado com o excesso de violência. O fato dele ter sido morto 3 vezes é muito importante, porque quem fez isso sabia exatamente como deixar a sua vítima à beira da morte pelo máximo de tempo possível. Quer dizer que você acha que ele não morreu no primeiro A primeira golpe? lesão que recebeu foi a pancada no crânio, Tá. que o deixou atordoado, mas não matou. Depois, ele foi enforcado com uma corda e, ao mesmo tempo, a garganta dele foi cortada. Quando a garganta foi cortada, deve ter havido um sangramento intenso, o que foi intencional. E eu suspeito que ele ainda estava vivo quando foi colocado de bruços e seu rosto empurrado na turfa, porque havia material nos pulmões que mostravam que E ele ainda estava respirando. respirando. Então, as pessoas responsáveis por esse horror sabiam exatamente o que estavam fazendo. Isso me leva a uma pergunta importante, que não é só como as vítimas foram escolhidas ou porque foram mortas, mas quem as matou? Quem foi o assassino? Um dos fatores sobre o homem de Lindon é que, devido às qualidades de preservação da turfeira, o conteúdo do estômago estava intacto. E fez uma refeição especial, mas junto com a refeição, ele ingeriu uma quantidade significativa de visco. Tá. O visco é venenoso, mas ele também tem propriedades terapêuticas, o que está muito associada aos druidas.
Na cultura celta, os druidas eram sacerdotes de alto nível que controlavam todos os aspectos da sociedade. Eles passavam as suas tradições oralmente, de uma geração a outra. Um druida levava pelo menos 2 décadas somente para aprender os antigos versos necessários para a comunhão com os seus deuses e para que pudesse realizar o seu ritual mais sagrado, o sacrifício humano. Nada é mais sagrado aos druidas do que o visco. Isso reforça ainda mais a conexão dos druidas com o Homem de Lindon. Acho que sim. Acho que eram atos sacrificais, provavelmente feitos para evitar desgraças como a fome, doenças ou o que fosse. Então os assassinatos eram uma espécie de ritual religioso feito para proteger a comunidade? Isso mesmo. Parece que os assassinos podem ter sido druidas. E a ideia de um ritual faz sentido, dado o número de corpos e as formas como eles foram mortos. O que eu ainda não entendi é o motivo por trás dessas mortes. Erin Kavanagh é pesquisadora e também uma druida dos tempos modernos. Você é druida, é isso mesmo? Sou, mas também sou pesquisadora. E o que difere você de um druida de antigamente? Então, os druidas eram filósofos natos. Eles eram cientistas do tempo deles. Eles entendiam de colheitas, entendiam de astronomia, da mudança das estações e do mundo natural. Eles eram os responsáveis por controlar o ambiente e informar as pessoas. Mas se eles eram tão cultos, por que eles cometeram esses assassinatos cruéis e por que eles mataram as pessoas dessa forma? Eles não eram assassinos cruéis. O que alguns estudos recentes têm mostrado é que, logo no início do ritual, a vítima já havia perdido a consciência. Se olharmos a grande quantidade de corpos das turfeiras que ingeriram alguma espécie de toxina antes, fossem cogumelos ou outros tipos de alucinógeno, eles estavam bem fora de si na hora que chegaram às turfeiras. Então, com o Homem de Lindon, deve ter sido uma espécie de espetáculo. Ele foi estrangulado, então devia ter alguém atrás dele. Teve a garganta cortada. E deve ter havido uma maior pressão sanguínea, fazendo o sangue espirrar do corpo dele. Isso mesmo. Deve ter tido um chafariz de sangue. E o solo deve ter ficado encharcado e as pessoas envolvidas encharcadas. Então, houve um espetáculo de brutalidade. Por quê? Deve ter sido uma forma de abençoar a turfeira com o sangue. Era uma oferta, um sacrifício, Oferenda. Um presente aos deuses. Sim. Por quê? Eu ainda não sei o motivo. Por que eles faziam isso? Por que o espetáculo? O que eles queriam? Isto aqui. Parece que os druidas foram os responsáveis pelos corpos das turfeiras. A minha investigação em dezenas de múmias encontradas nas turfeiras inglesas sugere que os druidas, os líderes religiosos dos antigos celtas, deviam fazer sacrifícios humanos. A Erin Kavanagh é uma druida moderna. E ela me deu alguma luz sobre o mistério por trás desses rituais. Isso deve ter sido uma espécie de espetáculo. Uma forma de abençoar a turfeira com sangue. A fim de conseguir riqueza da turfeira depois. Por quê? Eu ainda não sei o motivo. Por que eles faziam isso? Por que o espetáculo? O que eles pretendiam? A turfeira tem as suas próprias riquezas. Ela traz a riqueza do fogo, da água e o minério de turfa. Minério de turfa? O minério de turfa traz o ferro. E o ferro traz espadas. Minério de turfa. Minério de turfa. Eu tenho um pouco aqui. Por favor. Esta é uma peça bastante interessante. Veja só. E ele se transforma em ferro. E ele se transforma em ferro. E na Idade do Ferro, o ferro era inestimável. Isso. Isso aqui pode ser o principal motivo por que temos encontrado corpos nas turfeiras. Isso mesmo. Será que os celtas faziam sacrifícios humanos às turfeiras? Sangue em troca de ferro? Eu pedi a Erin uma indicação de alguém que soubesse por que se faziam sacrifícios pelo minério de turfa. Os povos antigos produziam ferro no minério de turfa. Preciso saber como eles faziam isso. E aí, tudo bem? Muito prazer, Muito prazer. tudo bom? Obrigado por receber a gente. Tô Tudo ótimo, bem, e você? obrigado. Então, a gente tem aqui uma fornalha e a gente vai derreter o minério de turfa e transformar ele em ferro. A Idade do Ferro na região hoje conhecida como Grã-Bretanha
começou por volta dos anos 800 a.C., quando as armas e ferramentas de ferro começaram a se espalhar. A dureza dessas armas forjadas de ferro criou uma vantagem tecnológica sobre os adversários que só possuíam armas de bronze. A posse do ferro podia fazer a diferença entre a vida e a morte. Trabalhar com Owen, usando as mesmas técnicas antigas para forjar uma arma do minério de turfa, irá me dar maior compreensão sobre os druidas. Basicamente, o que vai acontecer aqui é que a gente vai usar o calor como fonte de energia e vamos usar o monóxido de carbono da fornalha e o carbono do carvão para transformar esse minério de turfa em ferro. E o que a gente está esperando? Vamos começar então. Tem alguma regra de segurança que eu precise saber? Você tem que estar ciente que o fogo é muito quente. A temperatura no centro da fornalha é de mais ou menos uns 1.500 graus Celsius, possivelmente até mais. Mas que bela fornalha do inferno você tem aqui. Sim, ela é muito quente. Vamos lá então, vamos fazer ferro. Vamos esquentar o minério na presença de carbono, do monóxido de carbono e também do carbono que existe no carvão. Porque aí o monóxido de carbono vai tirar o oxigênio do minério de turfa e deixar só o ferro, que é o que a gente precisa. Exatamente isso. E embaixo vão sair as impurezas, a escória, e aí em cima teremos a formação do ferro metálico fundido ou ferro gusa, se tudo der certo, né? E agora eu vou começar a fazer um buraco embaixo e raspar o que saiu. Nessa temperatura, o minério de turfa derrete e as impurezas, chamadas de escória, derretem e escorrem para baixo da fornalha. O material que sobra, uma mistura de ferro e carbono, é chamado de ferro gusa. Olha só, o que é isso? É a escória. E é assim líquida? Isso é um bom sinal. Uau. Agora com certeza temos ferro gusa aqui. Tem a escória embaixo e o ferro gusa em cima. Eu tô sentindo calor. Isso é fantástico. Deviam fazer um processo bem parecido na Idade do Ferro. Então a gente tem que ser rápido, né? Eu tô pronto. Bater com um martelo no ferro gusa tira o resto da escória dele. E aí o que sobra é ferro puro. A coisa mais importante é o ferro fundido que sobrou de todo o processo. E depois de aquecido em temperaturas ainda mais altas, ele pode ser forjado em diferentes formas, criando uma arma ou uma ferramenta. Dá pra ver como esse processo deve ter parecido mágica para os celtas. Me passa o martelo. O que eu queria que você fizesse agora é me ajudar a tirar os excessos. E aqui temos uma faca da Idade do Ferro. Uau, olha isso! O minério de turfa com certeza era fundamental para os povos da Idade do Ferro. Isto era a sua sobrevivência. E para assegurar a abundância de minério de ferro, eles seriam capazes de matar. Com a vantagem militar que o minério de turfa proporcionava ao povo celta e o processo aparentemente místico necessário para forjar as suas armas de ferro, dá para entender por que eles faziam sacrifício humano à turfeira. Também parece que a localização do sacrifício, no centro da turfeira, onde o homem de Lindau foi encontrado, era importante para o ritual. Então estou a caminho da Dinamarca para testar essa teoria. Lá já foram encontrados 500 corpos das turfeiras. Os corpos das turfeiras aqui na Dinamarca, a centenas de quilômetros de distância, também mostram os mesmos sinais de morte violenta. Assim como o homem de Lindau, a mulher de Hudremos foi assassinada violenta e brutalmente. Seu braço direito parece ter sido arrancado enquanto ela ainda estava viva. Assim como o homem de Lindau, a mulher de Hudremos tinha uma corda em torno do pescoço. E não se sabe por quê. Muitos acham que ela foi estrangulada até a morte e depois arrastada pela mesma corda até a turfeira. As implicações disso são claras. A prática de assassinar humanos violentamente e colocá-los depois em turfeiras nesse período histórico era bem comum. Será que podemos provar isso cientificamente? Vou me encontrar com Niels Linerup, que dirige o Departamento de Patologia Forense da Universidade de Copenhague, para obter algumas respostas. Os pesquisadores daqui têm usado novas técnicas forenses para examinar esses corpos.
Nós estamos analisando todos os corpos das turfeiras dinamarquesas outra vez. A maioria desses corpos foi encontrado uns 100 anos atrás. Agora, com a tomografia computadorizada e baseado nisso, fazemos impressão 3D de vários ossos e crânios. Nós estamos entendendo as coisas mais claramente. Coisas estranhas aconteciam numa turfeira quando um corpo era colocado lá. Eu entendi. Eu queria ver seus estudos. É, claro. Eu vou te mostrar uma impressora 3D. Caramba, olha só isso aqui. Na boa, eu podia ficar umas 2 horas olhando isso. Tá, mas isso vai levar umas 36 horas. Estamos imprimindo um crânio das turfeiras. E como isso ajuda? Ter um crânio completo, terminado? Isso aqui é um crânio? Isso, ele é um dos crânios. E o que se vê claramente é que o crânio tem um pequeno... afundamento. Isso. O que não foi decorrente de nenhum trauma. Peraí. Então você está dizendo que não foi trauma. Mas é a teoria. A teoria é que eles levavam uma pancada na cabeça sempre. Não. Parece que não. O que faz você pensar que esse afundamento aqui não foi trauma? Porque nesse caso não tem nenhuma fratura em volta. Logo depois de ser retirado da turfeira, ele estava amolecido e maleável e parecia que era papelão. Isso porque a turfeira retirou parte dos minerais dos ossos e, além disso, ele provavelmente ficou um pouco deformado por ter ficado na turfeira. Isso é muito interessante. Porque significa que as vítimas não levavam uma pancada na cabeça para ficarem inconscientes. Algo que acreditávamos ser uma parte crucial no ritual druida. O peso da turfa, obviamente, esmagou o homem de Lindon, mas a perícia mostrou que a turfa teve um impacto ainda maior nesses corpos do que se suspeitava. Ela distorceu as evidências e levou a falsas conclusões. Isso é maravilhoso. Que achado! Apesar das evidências forenses terem diluído a brutalidade desses sacrifícios rituais, ela não refutou a hipótese do ritual. Para investigar mais, eu vou me encontrar com um arqueólogo especialista em corpos das turfeiras, ou Nielsen, que concordou em me deixar examinar o corpo das turfeiras mais famoso de todos os tempos. Eu já ouvi falar muito no Homem de Towland, mas eu nunca o vi. Uau! Ele é tão real. A testa, as rugas nas pálpebras, todas as rugas nos lábios, a barba por fazer, o nariz, cada parte dele. É difícil acreditar que esse corpo tem mais de 2.400 anos. Esta é, sem dúvida, a múmia humana mais bem preservada que eu já vi na vida. Em maio de 1950, 2 irmãos que estavam cavando turfa para usar como combustível descobriram um corpo a cerca de 2 metros abaixo da superfície do solo. Era o Homem de Towland. O que torna esse corpo das turfeiras especial foi que a polícia chamou os arqueólogos imediatamente, sem mexer no corpo, deixando-o exatamente como tinha sido encontrado. Esta corda em volta do pescoço. A maior parte dos corpos da turfeira que eu vi também tinham algo em volta do pescoço. E todos foram enforcados assim. Ele foi enforcado de forma a não quebrar o pescoço. Ele não quebrou nenhuma vértebra. O que aconteceu foi que o suprimento de ar foi cortado e pronto. Bom, não se fez mais nenhuma outra coisa com ele. Incrível. Parece que ele vai acordar a qualquer momento e olhar nos nossos olhos. Agora, o rosto está extremamente bem preservado, mas esse não é realmente o corpo dele, né? Não. Quando ele foi encontrado, só a cabeça dele estava preservada desse jeito e os restos do seu corpo estavam todos espalhados. Então, quando pensamos na exposição, fizemos uma cópia do corpo, mas nós temos as partes originais. Adoraria dar uma olhada no corpo dele. Vamos lá. Isso é fascinante. Este é o nosso baú do tesouro. Pois é, um baú do tesouro mesmo. Então aqui dentro estão todas as partes do corpo do Homem de Towland, menos a cabeça? Isso. E guardadas no depósito do museu. Uau! Nossa, eu nem sei o que dizer. Ai, meu Deus! Uau!
Na verdade, dá pra ver o osso dentro do pé aqui. Eu já vi e estudei centenas de múmias nas últimas 2 décadas e nunca tinha visto nada parecido. Ai, meu Deus. Isso tudo aqui é pele, né? É. Caramba. Aqui é o tronco. Os ossos do quadril estão faltando, mas temos as vértebras e as costelas. Ah, as costelas, né? Mas parece que as pistas que o homem de Towland tem pra nós podem não estar no corpo. Mas onde ele foi encontrado? Nina, você pode me mostrar exatamente onde o homem de Towland foi encontrado? Eu vou tentar. Vou fazer o possível. Se eu descobrir que o homem de Towland foi sacrificado no centro de uma turfeira, na sua parte mais central e profunda, assim como o homem de Lindell, isso pode ser a chave para descobrir rapidamente novos corpos da turfeira em todo o norte da Europa, antes que a especulação imobiliária os destrua para sempre. O mais importante são os padrões, né? Quando não se tem nenhum registro escrito, quando não se tem nenhuma evidência, quando não se sabe nada sobre a história, os padrões são importantes. E se a gente conseguir descobrir que todos os corpos da turfeira estavam na parte mais central e profunda, isso pode ser um padrão. Isso seria um padrão, com certeza. Então, esta é a turfeira. A turfeira é enorme, dá pra ver aqui. É tudo turfeira aqui, ó. Agora, onde exatamente o homem de Towland foi encontrado na turfeira? Sabemos que em 1952, Tall Smith, do Museu Nacional, veio à turfeira e tirou umas fotos. Esta é a foto que ele tirou. Aqui estão as paredes de turfa ainda em pé. Sim. É provavelmente o que estamos vendo aqui. Entendi. Baseado nas fotos da Nina, vou tentar descobrir exatamente onde o homem de Towland foi descoberto. Estamos chegando perto. Baseado nos mapas, o homem de Towland foi encontrado a cerca de 10 a 15 metros das paredes de turfa. Então, o homem de Towland deve ter sido encontrado aqui nessa área. Nina, este é o centro da turfeira. Se eu descobrir que o homem de Towland foi sacrificado no centro da turfeira, como o homem de Lindell, isso apoiaria a minha teoria de que a localização era fundamental para o sacrifício. Então, o homem de Towland deve ter sido encontrado aqui nessa área. Nina, este é o centro da turfeira. É o centro da turfeira. E nos mapas mais antigos, dá pra ver que ele foi colocado na parte mais profunda, onde sabemos que havia mais água em 1874. Isso é fantástico. Significa que a gente pode explorar outras turfeiras que ainda existem hoje e, em vez de procurar em tudo, a gente pode ir direto para o centro, procurar lá. Descobrir vários segredos antes que a especulação imobiliária os tire de nós. Bom, isso é uma possibilidade. E você sabe de alguma escavação acontecendo em alguma turfeira hoje? Nesse momento, tem uma escavação numa turfeira com colegas meus que fica perto de Yellin. Então eu sugiro que você vá até lá dar uma olhada. O sítio da escavação é uma ex-turfeira que foi drenada há pouco tempo. Uau, olha isso! Daqui a alguns meses, ela estará perdida para dar lugar às construções. Mads! Oi! Estou falando com Mads Rev, o arqueólogo-chefe do Museu Veira, que está numa corrida contra o tempo para descobrir relíquias da Idade do Ferro e corpos enterrados na turfa. Basicamente, nós estamos tentando encontrar coisas e levar para o museu. E vocês já encontraram alguma coisa aqui? Não, a gente não encontrou muita coisa até agora, não. Não tem muito tempo também, né? Não. Então você está fazendo o possível para encontrar alguma coisa? Sim, isso. Qual é a sua metodologia para escavar turfeiras assim? Como você procura? O que olha primeiro? Bom, quando se tem que investigar uma área de 23 hectares, não dá para usar uma pá. Tem que usar uma máquina. Basicamente, é por isso que fizemos todas essas marcações que você está vendo. O Mads e a sua equipe têm apenas alguns meses restantes para cavar 23 hectares de terra. E até agora, a equipe só cavou no perímetro da turfeira. A teoria é que os rituais que se faziam nas turfeiras aconteciam bem no meio dela.
Temos que saber exatamente como essa turfeira era 2000 anos atrás, para localizarmos o centro dela. Do jeito que estão fazendo, demora muito. Mas se a teoria estiver correta... Tá. Só imagine quantas coisas podemos encontrar antes que as turfeiras desapareçam. Você sabe como essa turfeira era 2000 anos atrás? Não exatamente, mas temos escaneamento LiDAR. Isso é perfeito. Eu posso dar uma olhada nisso? O escaneamento LiDAR usa pulsos de laser para detectar formações subterrâneas. Nesse escaneamento, as partes mais escuras são as de maior umidade. Posso dar um zoom nessa área aqui? Claro, tudo bem, seria ótimo. Tá vendo essas manchas mais escuras? Vai um pouco mais para a esquerda. Tá, posso. Os locais que ainda têm umidade hoje foram antes as áreas mais profundas da turfeira. Esta parte aqui da turfeira, a parte mais escura, parece a mais funda. É verdade. E queremos encontrar o verdadeiro centro da turfeira. E é ali que nós vamos cavar. Qual a largura dessa parte mais funda da turfeira? 123 metros. Essa é uma área bem grandinha, né? Tá, e aqui desse lado? São 50 metros. Médici está medindo o comprimento e a largura da mancha mais escura. O ponto de intersecção é onde encontraremos o centro da turfeira. Se a teoria estiver correta. Tá bom? É aqui. O centro é o lugar onde nós podemos encontrar alguma coisa. Certo. E se hoje, você e eu, cavarmos esse centro da turfeira e encontrarmos algo? Isso iria ajudar o futuro da arqueologia em relação aos corpos da turfeira. Tudo bem você parar o que está fazendo agora? Vamos comigo para o centro da turfeira e vamos cavar. Vamos nessa. É bem nesse ponto aqui. Tá bom? Vamos embora. Vamos nessa. O centro é bem ali, né? É isso mesmo. Então aqui é o lugar. E dá pra ver que foi um lago. Ou uma turfeira em algum momento. E como foi drenada, a turfa desmoronou. Então agora tá mais funda. Aqui é a parte mais funda da turfeira, né? É sim. Perfeito. Caramba, olha isso. Sei. Tudo bem, vamos começar. Há 2000 anos, este lugar provavelmente deve ter sido o centro da turfeira, o ponto mais fundo dela. Aqui, se a minha teoria estiver correta, seria o lugar onde encontraríamos corpos das turfeiras e as oferendas, que teriam ocorrido na época da Idade do Ferro. Se esse centro da turfeira tiver alguma coisa, teremos provado um padrão. Isso pode mudar tudo. Isso é turfa. É a camada de cima. Pode continuar, vai lá. Não tem mais turfa. É tudo argila aqui. Às vezes, a turfa desmorona. Tipo, acaba ficando muito densa, principalmente se tiver ficado muitos anos, tipo uns 100 anos, 200 anos. As camadas ficam muito comprimidas. Cavando um pouco, vão uns 200 anos. Entrou oxigênio, tudo desapareceu. A turfa cresce 1 milímetro por ano. Normalmente temos que cavar a quase 2 metros para chegar a 2000 anos atrás. Mas a turfeira está comprimida pela drenagem. Então são centenas de anos em alguns centímetros. Quer dizer que a gente tem 2000 anos de história nesse pouquinho de terra? E a gente pode deixar de encontrar um corpo das turfeiras, porque agora a camada afinou e ele pode ter se dissipado no solo. Mas isso não tira a nossa chance de encontrar algum outro tipo de oferenda, não é? Qualquer que seja o artefato. Exatamente. Então a gente deve ter uns 3000 anos de história num metro de terra. E é por isso que o detector de metal nesses montinhos todos é crucial. Calibramos os detectores de metal para ficarem extremamente sensíveis. Assim, eles serão capazes de detectar até um artefato bem pequeno. Com a especulação imobiliária ameaçando destruir as turfeiras e os segredos que elas escondem, é fundamental descobrirmos corpos das turfeiras e artefatos antes que seja tarde demais. Se a minha teoria estiver correta, o local em que os antigos celtas sacrificavam esses corpos era exatamente o centro da turfeira, onde nós estamos agora.
Mads, tem alguma coisa aqui. Não tá muito forte, mas pode estar no fundo. Tem alguma coisa aqui. Vamos nessa. Certo. Vamos ver o que tem aqui. Achei. O que é isso? É ferro. É ferro. Agricultura. Ferramentas de agricultura? Isso, recentes. Porque quando enferrujam, elas caem quando estão sendo usadas. Então não tem mais nada. Belo achado, hein? Belo achado. Tem uma coisa que eu aprendi nas areias do Egito, Mads. O que é? Não desista. Porque a esperança é a última que morre, né? É. Vamos lá? É. Vamos continuar. Aí, Remy. Oi. Acho que agora a gente encontrou alguma coisa. Achou alguma Vem coisa? dar uma olhada aqui. Será que é? Talvez. Aqui está. Aqui. Caramba, olha isso. É um broche. É absolutamente glorioso. É da Idade do Ferro? É, sim. Tem certeza? Absoluto. E será que era uma oferenda? Pode ser que sim. Mads, tem ideia do que isso significa? O quê? A gente tá bem aqui no centro da Turfeira. É. Isso tem 2.000 anos de idade, cara. Uau! É parte de uma joia? É. Na verdade, é um broche celta. As vítimas de sacrifício celta foram encontradas com um broche assim, prendendo uma capa nos ombros. Então tem uma boa chance de que sim, aqui embaixo ainda tenha um corpo que usava esse broche? Pode ser, sim. Eles são bem raros. Então, meus parabéns. Bom, você ainda tem 6 meses para trabalhar antes que o lugar se transforme num condomínio. Sim, vamos fazer o possível. Valeu, Mads. Isso dá a arqueólogos de toda a Europa uma estratégia de busca para localizar mais corpos das turfeiras e relíquias celtas antigas. É só localizar o centro da turfeira e procurar ali. Separados por centenas de quilômetros de terra e mar, os corpos das turfeiras estão revelando seus segredos. A refeição ritual, a colocação calculada de seus corpos. Uma ideia começa a emergir do que devia estar acontecendo em todo o norte da Europa. Isso não dava só prosperidade. Ele garantia a sobrevivência. Eles precisavam do ferro da turfeira. Eles precisavam da turfa como combustível. Sem isso, eles não podiam sobreviver. Com o progresso da tecnologia, vamos usar todas as ferramentas possíveis para descobrir ainda mais sobre essas múmias fascinantes. Versão brasileira Vox Mundi.